Se eu fosse começar na fotografia em 2025, do zero, o que eu faria? Vamos lá. Esse vídeo é sobre 5 dicas que eu estou dando, para quem quer iniciar na fotografia em 2025. Eu sou Bruno, eu sou fotógrafo e videomaker e, cara, gostaria de ter recebido essas dicas quando eu comecei a fotografar uns 3 anos atrás, 2 anos atrás, mas tive que aprender dando murro em ponta de faca. A primeira dica é: não se preocupa com o equipamento. Nesse momento que você está começando, equipamento é bom. Você quer pegar o melhor equipamento, você quer comprar o equipamento mais caro e, cara, não vai mudar nada na sua fotografia o equipamento mais caro. A câmera em si sozinha não faz foto boa. Ela depende do seu olhar e do que você vai construir na imagem. Então não adianta você gastar rios de dinheiro, se enfiar numa dívida, sendo que você não sabe o básico de fotografia. Então não se preocupa, não gasta energia com equipamentos nesse momento. Deixa essa preocupação mais pra frente, quando você estiver ganhando grana já. Vai no equipamento. Cara, hoje o equipamento mais barato que tem é equipamento usado. Eu tive equipamento usado, todos os meus equipamentos, a grande maioria é usado. E eu sempre pesquisei muito antes de comprar. Se você não conhece muito sobre equipamentos, procura alguém que já está na área há um pouco mais de tempo, pergunta se pode te ajudar, se o que você está pensando em comprar vale a pena, para o que você precisa, se você está indo mais para a foto, se você está indo mais para o vídeo. Então, não se enfie em dívida, não gasta o pataco que você não tem com o que você não precisa de início. Fechou? Partindo para a segunda dica, que é: estude sobre os fundamentos da fotografia. Estuda sobre ISO, velocidade do obturador, abertura do diafragma, composição de imagem, iluminação, porque isso sim, de fato, vai mudar a sua fotografia. Quando você dominar o triângulo de exposição, que é sobre ISO, velocidade do obturador e abertura do diafragma, a sua fotografia vai mudar. Domina isso primeiro, para depois você ir para outras coisas. Quando você souber os fundamentos básicos da fotografia, aí você vai começar a entender como as coisas funcionam de fato, como que é construir uma boa imagem, como é bom montar uma boa iluminação. Então essa é a segunda dica. Estude sobre os fundamentos da fotografia. E aí a gente vai para a terceira dica, que é: se você já sabe os fundamentos da fotografia, fotografe todos os dias. Você já tem a câmera, você já tem os fundamentos, você precisa de prática. Fotografa todos os dias. Sai na rua com a câmera, fotografa a sua vizinhança, o jardim da sua avó, sua mãe cozinhando, sua irmã brincando. Cria esse olhar fotográfico, sabe? Com a câmera na mão, você vai aprender a dominar melhor o seu equipamento. Tem um vídeo no canal que é: você não vai ficar bom em algo fazendo só às vezes. Você precisa fazer isso repetidamente. Você precisa se exercitar todos os dias, exercitar o seu olhar fotográfico. Então, fotografar todos os dias é necessário. Eu sempre tô com a câmera na mochila, porque se eu vejo alguma cena, se eu vejo que dá para fotografar alguma coisa, eu tô com ela ali e eu sempre estou fotografando. Isso não é só para quem tá começando, mas para quem já está na fotografia há mais tempo também. Você sempre tem que estar se exercitando. O seu olhar fotográfico precisa ser exercitado. Então essa é a terceira dica. Fotografe todos os dias. E aí, fotografando todos os dias, a gente vai para a quarta dica, que é: tenha boas referências. Você tendo boas referências, você vai começar a construir imagens seguindo essas referências, seguindo a ideia ou a composição que os fotógrafos que você já viu, que você vê, que você consome, fazem. Você vai começar a construir a sua imagem baseada no deles. Não é uma cópia, é baseado. Você precisa ter boas referências para começar a ter o seu olhar. Você vai começar a construir sua identidade na fotografia a partir de algo que você já viu. Se você vai ser fotógrafo de rua, se você vai focar em ensaio, se você vai ser retratista, fotógrafo de casamento, consuma, acompanhe, veja, salva, tenta replicar essas referências que você vai buscar.
ter boas referências é importante. Isso no começo, no meio, mais pro fim da carreira, sempre tenha boas referências. Eu estudo fotografia e meu professor, o professor Marquinhos, o Marcos, né, o fotômetro humano, ele passou um exercício que era a gente tinha que replicar a foto que um fotógrafo fez, que ele construiu, né? E esse fotógrafo era o Maurício Narras. Ele fez uma foto do Gilberto Gil e a gente tinha que replicar aquela imagem, fazer uma releitura. Malandro, que treta! Foi muito difícil. E eu tive a oportunidade de mostrar a foto feita para o Maurício Narras. Ele falou, cara, é a sua releitura, a sua visão aqui. Ficou legal. E, cara, foi fantástico. Então, tenha boas referências, construa uma pastinha ali que você vai ter essas referências. E não menos importante, é a última dica. A quinta dica é estude sobre vendas. Você tem a máquina, você sabe as técnicas, você já fotografa todos os dias, como você vai se vender? Essa que é a treta e isso que muita gente desanima. Acho que no começo da fotografia ou em algum momento da fotografia, como se vender? Porque você se vê com tudo, mas não tem clientes, do que adianta. Então estude técnicas de venda, estude marketing, estude marketing digital, como você alcançar mais pessoas. Isso é um ponto que eu acredito ser importante. Se eu tivesse estudado isso mais e um pouco mais de tempo atrás, teria me economizado muita coisa hoje. Hoje eu estudo, além da fotografia, eu consumo muito sobre marketing, vendas. Eu tô eu terminei de ler agora 2 livros, que é um Hobby como um Artista e Como Mostrar o Seu Trabalho. Estudar sobre vendas é muito importante, isso em qualquer nicho que você vai fazer, seja na fotografia, seja no audiovisual, seja você vendendo um bolo, seja qualquer coisa, cara. Se vender é importante. Eu não tô falando de OnlyFans aqui, tá? Eu tô falando de se vender, tecnicamente. Essas são as 5 dicas que eu tenho, que eu posso passar para vocês hoje, que é: não se preocupa com equipamentos. Esse não é uma preocupação que você tem que ter no começo. Estude sobre os fundamentos da fotografia, fotografe todos os dias, porque a prática leva à perfeição. Tenha ótimas referências, construa uma boa rede de referências e amigos também. Hoje as minhas referências são os meus professores, são ótimos, fantásticos. E estude sobre vendas. Isso vai mudar o jogo para você. Muita gente que tá começando na fotografia acha que estudar sobre isso não é importante, mas de fato é muito importante. E são essas as dicas que eu tenho. Acho que isso que eu faria de diferente hoje, eu estudaria mais sobre isso. Eu dei muita cabeçada, gastei tempo com equipamentos, eu não gastei rio de dinheiro porque eu não tinha, mas gastei tempo com equipamentos, pensando em que o equipamento ia mudar a minha fotografia quando isso não ia acontecer. Eu já queria ir logo pra prática, eu já fui, fui trampar em estúdio e, cara, foi punk. E depois eu fui trabalhar com seletiva de moda infantil, que deu muito ruim porque eu não sabia, eu não tinha noção de enquadramento, não tinha noção de composição. Então eu recebia muita chamada e isso me deixava frustrado, achando que eu fotografava mal, quando não era isso. De fato, eu só tinha que estudar um pouco mais e me dedicar um pouco mais. São essas as dicas que eu tenho para hoje. Se eu fosse começar em 2025, eu começaria por esses pontos. Acho que é isso, galera. Acho que é isso, para não incumpridar muito o vídeo. E se você gostou, deixa aqui nos comentários, fala aí o que você acha. Se tem alguma outra dica, se você já é um fotógrafo mais experiente e tem alguma outra dica, por favor, agregue nos comentários aqui e fortalece para quem está começando, para eu que, né, não sou o mais antigo fotógrafo, mas também não estou no começo. Compartilhar conhecimento. E uma dica bônus, vamos lá? Quando você compartilha conhecimento, você aprende quando você ensina. É uma dica bônus aí. Então, é isso. Fechou? A gente vai finalizando por hoje. E não esquece de curtir, comentar e compartilhar se fez sentido para você esse vídeo. Valeu!